Começamos mais um programa Cultura Livre. Agradeço sempre a presença de vocês de casa, que apoia a cultura, que assiste. E o Cultura Livre traz sempre para vocês as mais variadas notícias, informações sobre cultura. E é um prazer estar com vocês mais uma vez nessa noite de quarta-feira. E ainda mais com esse coração cheio de amor para falar sobre o Teatro Faces de Primavera do Leste. E a gente recebe aqui ele que idealizou, que conquistou, que abriu espaços em Primavera do Leste. Hoje é atual secretário de Cultura da cidade, Wanderson Lana. Muito bem-vindo ao Cultura Livre. Muito obrigado, eu que agradeço, já parabenizo por um programa tão importante, tão urgente, com tanto tempo já no ar. Isso mostra a nossa força e eu estou feliz de estar aqui e espero que esse programa tenha o triplo, o quádruplo de programas e que inspire outros semelhantes a acontecer. A gente que está muito feliz, a gente já namorava muito esse encontro aqui para falar de Faces, falar de Primavera, porque é um grupo e um trabalho que a gente se inspira muito, os artistas daqui de Cuiabá, artistas do Brasil e mundo, acredito que olhando esse trabalho se inspire muito, assim, e a gente está muito feliz desse encontro ter acontecido e a gente poder falar de Teatro Faces, que faz 18 anos, né, que vai comemorar 18 anos. E conta pra gente um pouquinho sobre como é que foi começar o Teatro Faces, pensar teatro em Primavera do Leste. Então, eu acredito que no início a gente nem entendia muito também o que a gente gostaria. Em 2005, passamos nas escolas e eu lembro muito bem que a ideia era a gente montar um espetáculo. Na época existia a Federação Mato Grossense de Teatro e eles faziam regionais e os espetáculos classificados iam para um estadual. E nosso desejo, desde o princípio, era que nós conseguíssemos ir para a estadual, apresentar nosso trabalho. Mas o engraçado disso tudo é que a gente já era decolonial na essência, porque a gente sempre trabalhou com a dramaturgia própria. Então a gente escrevia os próprios textos e tentávamos ainda sem muita técnica, porque Primavera tem 36 anos. Ou seja, muitas das coisas que foram acontecendo a gente tinha que criar. Se a gente queria assistir uma peça, a gente tinha que fazer a peça de teatro. E começou dessa maneira, vários jovens acreditando na ideia. E tinha uma coisa, Elô, que no interior era muito forte também. Quando completavam 18 anos, as pessoas saíam ou para fazer faculdade na própria área artística ou para fazer outro tipo de curso e não ficavam em Primavera. Então os grupos sempre eram formados por muitos adolescentes. E aí, de repente, a gente pensou como manter esses jovens em Primavera do Leste. E aí, por isso que eu te falava antes até da gente começar a importância do grupo. Aí o grupo decidiu que precisava se ter mercado consumidor, precisava ter emprego. E aí surgiram os empregos na área, para eles darem aulas, oficinas de teatro. Então eles permaneceram. Nós trouxemos o primeiro curso de graduação em artes cênicas do Mato Grosso para lá. E é uma história muito bonita. Então os primeiros formandos foram lá. O André, que você conhece, a Ana, Yuri, Rafaela. Eles foram os primeiros formandos. E de repente a gente tinha um sistema que as pessoas aprendiam teatro na escola, trabalhavam com teatro e se formaram em teatro. Nossa, foi um ciclo, né, Lana? Um ciclo que foi se desenvolvendo e que foi profissionalizando muita gente. E aí também o Teatro Faces sentiu a necessidade de ter o Face Jovem. Como que é essa divisão que acontece lá, que também está muito dentro disso que você acaba de falar, né? Isso é uma loucura, porque assim, aí a gente decidiu pensando, e a subsistência do teatro na cidade? Nós precisamos ter uma escola para dar conta de todo mundo que queira fazer. E aí surgiu a Escola Municipal de Teatro, que ela é financiada pelo município de Primavera do Leste. E aí esses professores iam dar aula e a gente sempre descentralizou para garantia do acesso. A gente sempre pensava naquele jovem que tem dificuldade de locomover-se, que está num bairro afastado, por que ele não podia ter direito a fazer teatro também? E
A princípio, a gente queria uma base, para formar uma base para entrar no Teatro Face. Mas esses grupos se fortaleceram com a sua própria linguagem, com o seu próprio modo de pensar, de entender o teatro, de construção das suas práticas artísticas. Então, daí surgiu o Faces Jovem. Hoje eles são outro grupo, outras pessoas com outros entendimentos, têm os seus trabalhos, fazem suas circulações. E aí a gente pensa, aí veio uma terceira geração. Essa terceira geração já veio sem as dificuldades que a primeira e a segunda pegou. Então eles já tinham uma escola que dava todo o atendimento, muitos já tinham estágio, quando tinham 16 anos, recebiam uma bolsa de estágio para aprender a dar aula nesses projetos. E eles também se fortaleceram como grupo. Então hoje Primavera tem 3 grupos profissionais que circulam, que fazem seus espetáculos, e o melhor, eles ajudam na construção do Festival Velha Joana, por exemplo. Sim. Os 3 grupos produzem, porque o festival é muito grande, a gente chega a ter 50 apresentações em 10 dias. Então, se não fosse o trabalho desses 3 grupos, a gente não teria condição. É isso. E aí, ao longo desses anos, o Teatro Faces, ele também vai buscando em outros lugares, né, em outras experiências. Como que funciona, como que funciona esse aprendizado e também essa troca com outros, né, em outros lugares? Como que funciona isso dentro do Teatro Faces? Conta pra gente. A gente sofreu muito, Elô, com a exotização e com a colonialidade, que é aquele processo que você olha o outro como tendo um trabalho inferior. Eu lembro que a gente foi num festival, no primeiro festival nacional, foi no estado de Goiás, e aí os avaliadores esperavam, pela pouca idade dos atuantes, eles não entendiam que lá começa-se a fazer teatro com 5 anos de idade. Então, uma pessoa com 15 anos, imagina, tem 10 anos de experiência, sabe mexer na luz, no som, sabe mexer em um monte de coisa. E a gente já tinha um olhar exotizador sobre, não vai ser legal. E a gente foi quebrando essas barreiras. Então, eu lembro que nesse festival, a gente não teve nada do júri técnico, mas a gente venceu o júri popular. E aí as pessoas começaram a ver que tinha uma coisa ali. E eu sempre conversei muito com os alunos em relação a isso. Eu falei, ser do interior vai ser um agravante, mas a gente precisa fortalecer o que é nosso. Então todos tinham essa consciência. A gente começou a ir com os grupos para fazer uma troca. Então a gente levava o nosso método de ensino, o nosso método que a gente utilizava para a construção dos nossos trabalhos, e experimentávamos o do outro também. E aí, a partir desse contato, o que desencadeava era sempre algo mais robusto para a gente, mas para o outro também. Então, a gente começou a pedir umas relações mais horizontalizadas e a exigir essas relações. Então, hoje a gente tem um método de ensino, uma maneira de construir os nossos trabalhos. A gente quer que os alunos escrevam, construam dramaturgia para a infância, para a adolescência. Lá a gente já fortalece há muito tempo algo que está sendo discutido agora, que é o teatro dedicado ao adolescente, que antes era a infância e a adolescência, né? Mas um espetáculo não consegue pegar todas essas faixas etárias, né? E a gente já discute isso há muito tempo, com trabalhos dedicados, trabalhos que se passam na escola, na sala de aula. Discutimos a linguagem apropriada para eles. Então, essa relação de construção, ela se deu de maneira mais horizontalizada, e que fez com que as coisas crescessem e a gente conquistasse determinado respeito pelo que a gente produz, assim. E a gente é muito orgulhoso do que é feito lá hoje. Sempre tem aquilo que a gente acha que a grama, meu pai que fala, né, a grama do vizinho é melhor, mas a gente sempre aprendeu e ensinou também que é importante a gente às vezes se afastar para ver as coisas que a gente está construindo, que é muito bonito. E hoje eles entendem isso, são uns apaixonados, né? Adoram os grupos que eles fazem parte, constroem coisas além do teatro. Hoje uma parte dos 3 coletivos está construindo núcleo de cinema, produzindo filme, curta sendo premiado. Isso é importante para a cidade, né? Nossa, é importantíssimo, né, Lana? E importantíssimo também isso que você traz, de olhar para o seu trabalho como algo importante, não menor e nem maior do que o outro, mas importante, horizontal, né? Um trabalho
todos somos importantes dentro do que a gente está fazendo. Eu acho que isso é a chave que vocês trouxeram desde o início. Talvez por isso 18 anos aí de Teatro Faz, muitas conquistas, muitas barreiras superadas juntos, né? Ao longo de 18 anos, acredito que primeiro foi montar a sede, né, do Teatro Faces. Como é que foi essas etapas para vocês lá? Porque tiveram várias etapas. Primeiro entender a metodologia, né, o que vocês queriam estudar, o que vocês queriam falar, trazer a própria dramaturgia, que isso também é muito importante, porque fala de questões que todos vivem, então a gente tem, né, tem lugar de fala para trazer isso para o público. Então, como é que foi essa articulação para formar, né, também um espaço de vocês, um espaço acadêmico, um espaço de experiência também? Então, a gente, a princípio, em algum momento ali, acho que em 2010, um grupo de jovens do Teatro Faces, eles criaram uma associação. Isso foi muito importante, porque daí eles trouxeram o ponto de cultura. E o ponto de cultura foi o grande boom da escola de teatro. Por quê? Eu lembro na época, conversando com o gestor, o pessoal da associação, né, fui lá intermediar essa situação, a gente disse, olha, conseguimos contratar 6 servidores. Quanto que a prefeitura consegue? A prefeitura eu contrato o mesmo tanto que vocês contratarem. Então a gente tinha 12 professores de teatro na cidade. Isso, em 2010, foi importantíssimo para o crescimento de tudo. E aí a gente começou a pensar, Elô, que o espaço do teatro é onde a teatralidade acontecia. Então todo lugar, a gente ensaiava debaixo de árvores, a gente ensaiava em galpões, em espaço das igrejas, em salas da escola. Então todos esses lugares, dentro dos CRAS, todos esses lugares viraram espaço de manifestação artística, cênica no caso, né? E após isso, a gente chegou a ter 600 alunos na escola. Entendemos que a gente conseguia atender com qualidade 300, 350 e trabalhamos com esse número até os tempos atuais. A prefeitura abraça com muito amor esses projetos, tanto a escola de teatro, quanto a de música, quanto a de dança. E surgiu-se a necessidade de um espaço para que essas pessoas se apresentassem, né? Um espaço adequado, que tivesse tanto um lugar para apresentações alternativas, quanto um espaço tradicional de apresentação, um palco italiano. E aí o prefeito, muito gentil, apoiou essa ideia como uma obra para a cultura e para a comunidade. E aí você imagina, Elô, qual é o último teatro que Mato Grosso inaugurou? Nossa, nem... Não. E é triste a gente pensar qual será o próximo, porque dia 9 a gente inaugura em Primavera do Leste. E isso é incrível. Sabe, você tem um espaço que fica para a comunidade, as crianças, os adolescentes, os adultos, os jovens, os idosos poderem experienciar isso, porque qualidade de vida não tem. Depois da pandemia a gente começou a perceber como a qualidade de vida é importante. Sim. Eu lembro assim que essa pandemia que levou amigos, que levou familiares, que levou companheiros, mostrou como a arte é a única coisa capaz de nos manter são, de nos manter saudável, porque a gente precisou tanto da música, da literatura, do teatro online, do cinema, de tantas as outras coisas para nos deixar bem. E deixa a mão aqui no microfone. A gente precisou para nos deixar bem e isso acontece lá também. Agora a cidade vai deixar um presente para as próximas gerações. O Teatro Faces ele vai acontecer em vários lugares. E isso para mim é essencial. Se um dia nós nos mudarmos, ele vai acontecer debaixo de uma árvore, em qualquer canto. Porque nada pode parar o teatro. O teatro, sabe, ele é muito antigo, porque ele ritualiza a presença. Então, a gente precisa da presença. Nada substitui a presença. Nada substitui. E as memórias que o teatro deixa, né? Aquela memória afetiva, aquele cheiro, aquele lugar. É muito ritualístico, não tem outra palavra, né? E aí também tá podendo fazer esse ritual dentro de um palco italiano, para quem já fez em outros lugares, e faz se for necessário, mas é diferente a experiência, né? Então ter um palco italiano, ter um teatro em Primavera
eu acho assim que vai ser outras experiências, outras memórias que vão passar por ali. E como que foi essa inauguração, como que foi o público, né, receber isso também, a cidade também, né, receber esse presente aí do prefeito e do secretário de Cultura também, que lutou muito por isso, né? Sofreu com a obra. Sofreu com a obra, apoiou a obra lá, né? Tá sendo foi um trabalho muito coletivo, foi um trabalho não só do teatro, mas da música, da dança, da capoeira, das manifestações. A gente pensou em espaços para exposição, para as artes visuais. A gente está pensando em tela para passar trabalhos de audiovisual. Então, assim, eu acho que quando a gente fala teatro, nós que somos da área sabemos que o teatro acontece em todas as manifestações, mas às vezes a comunidade vai entendendo no processo. E eu acho que a Primavera do Leste tem uma coisa muito especial, Elô. Eles apoiam e eles abraçam as manifestações culturais e respeitam muito. Eu me lembro quando o Teatro Faz saiu pela primeira vez no Brasil. Foi fazer um intercâmbio com o Teatro Bando em Portugal. E o Facebook estava no auge. E como a população tinha orgulho do que a gente estava fazendo. Porque você pensa, eu me lembro que quando eu comecei eu tinha uma bicicleta. E eu tinha que carregar o cenário na bicicleta. Além do cenário, eu tinha que carregar mais 3 atrizes. Daí o meu primeiro investimento foi colocar uma pedaleira atrás, aí uma atrás da pedaleira, uma no guidão e uma no quadro. E eu tinha que levá-las em casa, porque senão os pais não deixavam elas fazerem, porque era um pouco perigoso, o ensaio terminava um pouco tarde. E como a gente era feliz, porque a gente sentia que estava fazendo alguma coisa importante, né? Depois de um tempo a gente começou a ser um pouco atacado, mas eu sempre vou para esse lugar de como a gente se sente importante. E eu digo isso para todo artista, você é muito importante. Você é essencial, o que a gente faz é o abraço. Toda vez que você apresenta algo artístico, que você entrega algo artístico, é como se você estivesse abraçando as pessoas. E esse abraço é o que a gente precisa nesses tempos pesados, né? Quem não gosta de um abraço? E a gente é o abraço. Se vocês forem fazer uma metáfora sobre ser artista é ser um abraçador. Olha só, abraçador de sonhos, de pessoas, de tudo, né, tudo, Lana? Exato. Lana, e ao longo desses 18 anos, você sabe mensurar quantos espetáculos o Teatro Face tem em cartaz? Já foi, já está em produção? Ixi, muitos, não consigo. Muitos. Acho que mais de 20 já. A gente chegou a montar 6 trabalhos no ano, assim, quando a gente estava no momento mais eufórico. Depois começaram a vir as circulações, daí a gente tinha que manter esses trabalhos, então diminuímos a produção de novos trabalhos. Porque, assim, as 3 gerações, meu Deus do céu, como eles gostam de um trabalho novo. Assim, você pode estar, sei lá, o espetáculo ganhou uma circulação, vai circular por 10 estados, aí você fala, mas temos uma ideia de um trabalho novo, todo mundo já fica empolgado, já quer fazer, e lá a gente constrói hoje bem coletivamente, né? Você vai ficar com figurino, você com cenário, né? Eu, particularmente, acabo ficando mais com a dramaturgia e com a direção colaborativa, são todos hoje diretores também, né? Então, acho que ter um pedaço de cada um no trabalho é importante para o grupo, porque é um trabalho de todos. E o teatro tem isso, né? Os atores são o principal. E eu acho que é mais, mas tem muita coisa. Entre os trabalhos de vocês tem os mais recentes, Boé, né? Ensaios sobre a verdade, aos bois. Tem Alice também, que foi premiado. Conta pra gente um pouquinho desses trabalhos, a importância deles para a cidade. E acho que o ensaio sobre as verdades aos bois, eu cheguei a assistir na MT Escola de Teatro, vi o Lana atuando em cena. Olha, de arrepiar. Espero não ter te decepcionado. Não, jamais. Então, o Teatro Face está com um trabalho novíssimo agora, chamado Sinhadores. É um trabalho muito delicado, que a gente volta a uma dramaturgia crítica, né, sobre as relações humanas, sobre as pessoas que produzem e não podem usufruir do que produzem. Trabalho muito bonito, a gente fez 2 apresentações, a ideia é que Velha Joana agora ele volta novamente. A gente está com o Ensaio sobre a Verdade, que foi o texto que ganhou o Prêmio Funarte de Dramaturgia em 2018. Foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim,
porque Primavera produz dramaturgia e ter essa premiação, que era o principal prêmio de dramaturgia do país, eu fiquei muito feliz. E nós também estamos com o Pedro Malazarte e o Coro Misterioso. Gente, esse espetáculo é de 2011. Então ele tem mais de 10 anos, a gente continua apresentando, acabamos de ser selecionado para o Festival de Fortaleza. Então termina o Velha Joana, a gente vai para Fortaleza se apresentar. E aí já o Faça Jovem que tem o Alice, tem o Acordo, que são os espetáculos que estão em cartaz, e um novo também chamado A Morte e a Mãe, que acontece na cidade, em vários espaços diferentes. É um trabalho muito bonito. E o Primitivos, tá com a monstra que não sabia dançar, e com o Adeus de Maria. E tá montando um novo, um de rua chamado Procura-se Vera Joana Desesperadamente. Vera Joana que é tida como a primeira moradora da cidade, mas tem muita coisa sobre ela, que é lenda, outras realidades. E eles se utilizam para brincar sobre isso, né? Boé a gente deu uma parada, porque você sabe o contexto do espetáculo para 18 anos, nos tempos atuais, a gente teve que recuar para se proteger, mas é um trabalho que a gente tem muito orgulho. Né? Abriu muitas portas para a gente também. E muito bacana. E quais premiações aí o Teatro Faces já levou? Dramaturgia, tem muitas premiações ao longo desses 18 anos, né? Rodou o Brasil todo. Chegou aí para fora do Brasil ou ainda não? A gente foi só para essa residência em Portugal, né? A gente estava organizando uma turnê internacional quando veio a pandemia. Agora a gente volta a se debruçar sobre isso, né? Com os trabalhos do Teatro Faces, do Face Jovem e também do Primitivo. Os 3 grupos têm essa ideia. A gente circulou pelo Amazônia das Artes. A gente, o Face ficou, antes da pandemia, acho que foi em 2019, a gente ficou em cartaz no mês das crianças no CCBB em São Paulo com Pedro Malazarte. Foi uma experiência incrível, que a gente nunca tinha ficado em cartaz, porque aqui em Mato Grosso a gente se apresenta 2, 3 vezes e pautou, acabou, né? E a gente tem que ir todo final de semana, era muito divertido. E a gente teve essa lógica, porque a gente pensava, meu Deus, mas será que vai vir gente? A gente já teve aqui semana passada. Aí vinham e eram outras pessoas, a gente falou, olha que legal, mas também não, também é São Paulo. Enorme. E então a gente tem esses pensamentos, né? Gostamos bastante de circular. Agora, como eu te disse, o Faces vai para esse festival em Fortaleza. Depois a gente cumpre uma ação aqui no Festival de Comodoro, que é uma cidade também que tem uma cena teatral muito bonita. E é isso que eu falo. Pessoal, acompanhe as cenas teatrais do interior. Campo Novo dos Parecis, Colniza, né? Comodoro, Campo Verde. Agora Itiquira, a Camila Pinho está fazendo um trabalho incrível lá em Itiquira. Alta Floresta também. Alta Floresta. Um dos grupos mais antigos do Brasil é de Alta Floresta, que é o Teatro Experimental. Eles, Ronaldo, né? Sim, eles têm um teatro próprio deles, construído por eles. Eugênio Barba esteve lá, deixou um cartaz do trabalho. A gente apresentou o Boé para o Eugênio Barba. Olha. Ele fez uma crítica num livro e ele falou que se inspirou no trabalho dele. E eu uso isso para discutir decolonialidade. Olha que é interessante. A gente é meio de valorizar tudo que vem da Europa, mas como é legal quando a gente também tem a potência de inspirar. Por isso que é importante a gente falar do nosso território. Eu vou dizer isso para sempre, para todo mundo que produz. Fale do seu lugar, fale a partir do seu lugar. Mesmo que você pegue um texto de outro canto, seja antropofágico, né? Absorva tudo e transforme ele sobre o seu lugar, porque é muito incrível. A gente é do estado com a Floresta Cerrado do Pantanal, 3 grandes biomas. Que outro lugar é assim, entendeu? A gente tem que se apropriar mais disso, né? E falar e levar aí para o mundo afora, né? E é importante essa troca, é importante o mundo ver o que se produz aqui, porque quando se fala em Mato Grosso, né, em Cuiabá, a gente não se imagina dessas produções teatrais, a gente teve que lutar muito por isso, né? Tanto a arte, o cinema também, a música, e a gente está conseguindo, né? A gente tem conseguido levar isso para o mundo, né, Lana? Mas principalmente, às vezes, assim, Lu, é uma coisa que eu também ando conversando bastante.
a gente reproduz muito esses processos de colonialidade, porque a gente só acha que é em relação aos Estados Unidos e o Brasil, a Europa e o Brasil, mas a gente também, as pequenas colonialidades, quando a gente acha que o que vem do Sudeste é sempre melhor, que o que vem do Sul é sempre melhor, a gente não valoriza o trabalho do colega aqui, não vai assistir o espetáculo do colega, né? Não vê a potência do que ele está pensando, do que ele está registrando, a unicidade, nem sei se existe essa palavra, o como é único o trabalho que ele está desenvolvendo. Então eu acho que a gente precisa virar essa chave para que isso aconteça, porque lá no Rio eles já acham melhores os trabalhos que são do Rio mesmo, então a gente tem que achar o nosso trabalho magnífico. Quanto tempo as pessoas ensinaram a gente a perder nosso sotaque para falar de uma maneira que eles entendiam que era correta, que era sem sotaque, sabe? Quantas maneiras a gente já foi violentado sem perceber, a gente naturalizou esse tipo de comportamento. Eu mesmo já passei por isso, tipo no teatro, de puxar o R, né, de não poder, porta. Né? Verdade. E não tem nada a ver isso, né? Eu acho que se a gente valoriza o que é produzido e valoriza as histórias do interior também, nem tudo precisa começar a acontecer no Sudeste, nem tudo precisa começar a acontecer em no Cuiabá, eixo, né? Vamos fazer. Né? Não, tem coisas acontecendo no interior que são incríveis. Olha como é maravilhoso. O grupo mais antigo do nosso estado, ele é de Alta Floresta. E isso é incrível, surgiu dentro da floresta amazônica, um grupo que se mantém até hoje por várias gerações. E eu acho isso incrível, a gente precisa falar sobre isso. O Velha Joana, por exemplo, é o único festival ininterrupto do estado de Mato Grosso. Há 16 anos ele acontece, todo ano tem. Todo ano tem. E isso é incrível, olha só, não precisa, por exemplo, Cuiabá criar um novo festival para ser o... Não, fortalece esse. O que é interessante em Cuiabá, o que é interessante em Campo Novo, sabe? E a gente vai fortalecendo o que existe. Porque se a gente se apoia, a gente é muito mais forte. Com certeza. E eu já deixo vocês ir de casa para um rápido intervalo comercial e logo a gente volta para falar do Velha Joana, falar as datas, como que é construído esse festival, 16 anos acontecendo. E vamos para a primavera assistir Velha Joana, né? A gente já fica o convite aí. Já tem teatro novo lá, tem muita coisa esperando a gente lá. Então, mais um minutinho e a gente já volta aqui com o Wanderson Lana, que é do Teatro Face, secretário de Cultura. Tem muita coisa aqui para falar pra gente. Até mais.